E aí, tudo bem com você? Mais uma vez aqui com um vídeo espetacular, como sempre. Vamos falar das melhores leituras do ano, os 5 melhores livros lidos em 2024. Tem coisa de literatura, tem coisa de poesia, tem coisa de filosofia, toda essa amálgama de livros para você depois da vinheta. E se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Leonardo. Hoje nós temos aqui uma série de indicações, mas antes peço para você encarecidamente que me siga nas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, tem também aqui no YouTube, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus próximos e vamos ao que viemos. Primeiro livro da lista é dele, Yuval Noah Harari. Vamos falar sobre 21 lições para o século XXI, do israelense, sociólogo e professor de filosofia. Yuval Noah Harari traz para a gente uma certa reflexão do século XXI. Sou grande fã do Harari, já tinha lido dele Sapiens, Homo Deus, um livro sobre a pandemia. Recentemente ele lançou Nexus, que fala sobre a crise da informação na era digital, e 21 lições para o século XXI traz um pouquinho disso, né? Essa mistura entre tudo que nós temos hoje. E olha que interessante, o livro saiu um pouco antes da pandemia, foi escrito um pouco antes da pandemia, e aqui ele já trata das inteligências artificiais e como que elas moldariam o mundo e a força de trabalho. Haja visto que os donos, né, das IAs, que a gente tem cada vez mais ativas no mundo moderno, ele já previa ali que alguns empregos iam ser substituídos pelas inteligências artificiais. E como que a gente vai lidar com isso, né? A princípio com a repulsa, depois como um recurso, como a gente vem acompanhando aí, principalmente a classe artística, né? Que tem um certo receio de ser substituído. A máquina aprende numa velocidade absurda e o ser humano talvez não tenha como competir. O que nos resta é saber conviver e saber utilizar também dessas ferramentas. Aí ele fala um pouquinho sobre geopolítica, né? Como que esse mundo globalizado está incentivando um comportamento diferente do proposto pela globalização, né? Ao passo que todo mundo meio que fica homogêneo, que todo mundo pensa igual, o mundo todo, mesmo com as particularidades dentro da cultura diferente, né? Economicamente, politicamente, tem uma influência, né? Principalmente do Ocidente em relação ao Oriente, e como alguns países estão se fechando para não deixar essa tendência descaracterizar a própria política, a forma de pensar, né? Os valores, a ética do processo. Então é interessante como ele aborda isso no livro como um problema contemporâneo. Enquanto o livro do Harari, do Sapiens, falava do passado, esse também ele deixa claro. O livro se chama 21 lições para o século XXI, traz 21 capítulos, né? E cada qual abordando o que poderia ser feito. Na questão de religiosidade, Harari deixa claro que o que antigamente era muito concreto, agora se torna duvidoso. E a geração está mudando e a fé está se perdendo. Então talvez, né, por isso esse movimento também de vários coaches e pessoas que se dizem estudadas para mudar o mindset das pessoas, trazendo ali uma receita de vida feliz e vida próspera. O que antes as pessoas encontravam um pouco de conforto numa palavra de sua religião, hoje está sendo substituída pelo sucesso capitalista. E ele coloca assim no livro como que será o futuro, né? Se continuarmos acreditando que há sim uma fórmula secreta para sair da situação em que nos encontramos. E a segunda edição que eu tenho aqui é A Estrada, escrita por Cormac McCarthy. Como gostei tanto do livro, até emprestei ele e não peguei ele de volta, mas tem aqui uma HQ que é para representar a Estrada. A Estrada é um livro que conta uma história pós-apocalíptica, né? E o Manu Lancenet, que fez grandes obras nos quadrinhos, trouxe a adaptação de A Estrada, que é esse aqui, tá? Mas hoje a gente não vai falar sobre esse quadrinho, não. Vamos falar sobre o livro. O livro esse que ganhou também um filme muito bem feito, que traz todo esse peso do que foi aquele ambiente pós-apocalíptico, né? Aparentemente houve uma guerra nuclear e os Estados Unidos foi devastado. As pessoas simplesmente morreram aos montes. E é um drama que acompanha a jornada de um pai e de um filho em busca de chegar à costa, talvez ir além mar para tentar vida nova, né? Tentar uma salvação, já que aquele ambiente está totalmente destruído, devastado. E nós temos ali também uma orfandade em relação a esse menino, esse personagem principal, porque a mãe dele
não está mais com ele ali, é só ele e o pai, é o que precede ali a história, grandes obras contemporâneas aí que tem trazido essa questão, né, da paternidade, né, do cuidado na aventura entre um pai e um filho. E o pai não tem a confiança necessária para criar o menino não só na parte fraterna, mas também na parte de sobrevivência. Pense num estado em que até a comida é difícil, o canibalismo é uma das alternativas de sobrevivência. E é um mundo em neve constante, fuligem no ar, nada mais cresce, nada mais floresce, não há mercados, não há capitalismo, só há a boa e velha sobrevivência. E nós, seres humanos pensantes com dois dedões opositores aqui, somos capazes das piores coisas animalescas quando a coisa aperta. E aí essa história traz esse mundo totalmente terrível, em que esse pai e esse filho enfrenta o problema da sobrevivência na escassez. E o que é muito interessante é que há uma ambiguidade de sentimentos e comportamentos entre os dois, porque cada qual pensa de uma forma em relações morais e éticas do lugar. Linhas que muitas vezes um não quer ultrapassar, o outro força por conta da sobrevivência e nos coloca a pensar, né? Será que os nossos valores sobreviveriam a um pós-apocalipse? Como nós nos portamos perante essa dificuldade? Será que tudo aquilo que eu acredito tem valor ainda quando a barriga está com fome, quando eu estou com medo da morte? Tudo isso traz no livro também essa questão, como é difícil um pai criar um filho e conseguir atender a demanda, né? Porque a gente sabe que a masculinidade dos dias modernos, os pais estão cada vez mais próximos das crianças, mas ainda há um abismo entre a criação dos filhos, né? Muitos homens não sabem muitas vezes o que os filhos gostam, não sabem o nome dos médicos, os remédios que ele tem, as coisas que ele quer ser, as roupas, o tamanho das roupas. É uma coisa assim, tenho filho, mas não sei nada sobre ele. E numa aventura como essa, o pai acaba tendo que conhecer o filho do zero, para não só sobreviver, mas também para aprender com ele. Terceira obra, nós temos aqui A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Se escreve Debord. Vou colocar uma foto do livro aqui, porque eu só tenho essa edição no Kindle. E A Sociedade do Espetáculo fala muito dos dias atuais, né? O que não estamos dispostos a fazer para aparecer e ter um destaque social, principalmente agora digital, né? Da época que foi escrito o livro, lá em 1967, se não me engano, não tinha esse conceito digital ainda. E aqui nós falamos o início, né, assim como o livro do Adorno, Horkheimer, né, só falamos sobre o consumo e indústria cultural, nós falamos o que nós estamos dispostos, né, como somos passivos frente às estratégias das empresas para que possamos consumir e com esse consumo nós possamos nos sentir vivos. Olha só, que terrível, né? As imagens criadas, as campanhas de marketing, as publicidades das empresas, elas tentam aquecer algo em nosso coração e nós atrelamos todo o sucesso da nossa vida aos bens que nós temos. Muitas vezes as pessoas se acham menor ou inferior porque ela não tem ainda um bem que todo mundo pautou como um bem de quem tem sucesso. Seja um relógio, seja um celular, um carro, seja uma roupa. Isso existia desde que começou a propaganda de massas, né? Lá na década de 20, um pouquinho entre ali a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, o negócio exacerbou depois da Segunda Guerra. Então, a indústria tomou conta para formar cidadãos aí, não só atrelando cultura, incentivando comportamentos ao redor do mundo, mas também produtos. E as redes sociais têm feito grande participação nisso, porque agora eu não preciso mais só ter, eu preciso divulgar que eu tenho, eu preciso fazer um stories, fazer um post, eu preciso viajar e ter ambientes instagramáveis, né? Ou seja, eu preciso mostrar para o mundo que eu tenho dinheiro e eu estou aqui. Em penúltimo lugar, nós temos aqui um clássico nacional, essa edição maravilhosa aqui, O Navio Negreiro de Castro Alves. Essa edição é muito boa, eu adoro a editora Antofágica, é uma edição feita com muito carinho, tem introdução, pós-fácio, prefácio, tudo muito qualificado para tentar trazer, além da experiência da leitura que nós teríamos, né? Tanto horror perante os céus, aí tem aqui na contracapa esse homem escravizado, né? Castro Alves, para quem não conhece, foi um poeta, né? E traz essa obra aqui todo um peso do que foi a escravidão, né? E a diáspora africana em relação ao continente da América, né? Ele narra o ambiente que está vendo. Tem um trecho aqui, por exemplo, que faz parecer que é uma gaivota sobrevoando o além-mar e vê as belezas naturais do Brasil, né? A água cristalina, né?
as praias lindíssimas, coqueiros verdíssimos, e eis que vem lá ao longe um navio, e essa águia sobrevoa até chegar próximo desse navio, e quando chega lá é um navio cheio de morte, desespero, tristeza, doenças, porque são os novos escravizados chegando na costa brasileira. O que Castro Alves foi tão importante nesse livro? Porque esse livro foi escrito em 1869, começou os ensaios ali, ainda havia no Brasil uma escravidão, não havia força nenhuma para se combater, havia uma hipocrisia social em que a elite, né, a parte classuda da sociedade, denunciava as atrocidades da escravidão, mas ninguém abria mão. E ele denuncia sobre essa desesperança, sobre como deveríamos trazer justiça social, dignidade humana já. E ele não era uma pessoa totalmente não influente, né? Aqui no prefácio do livro nós temos aqui a passagem que o pai dele ajudava os escravizados e eles eram combatentes em pró da liberdade desse povo, né? A gente sabe que no Brasil foi feito de forma muito errônea, né? Simplesmente soltaram as pessoas da escravidão sem suporte algum. E nós temos hoje aí um grande peso a corrigir que levou todo mundo para uma vida periférica por falta de recurso. E o racismo e o preconceito vêm não apenas do ato das pessoas pretas e pardas terem sido escravizadas por muito tempo, mas também uma herança cultural ensinada e passada adiante, né, das gerações. E ele é tão capaz de fazer com que trocamos, né, que provoque uma empatia com quem sofre, e você sofre junto, porque tira esse estigma de estatísticas. Foram pessoas, famílias inteiras, indivíduos que morreram massacrados com um crime bárbaro, que hoje virou apenas nota de rodapé de alguns livros, e parece que as pessoas esquecem da prática e da justiça social, né? Sempre devemos lembrar o que foram as vítimas. E para mim não entra na cabeça como que pode haver um país racista, um país que tem a sua maioria da população sendo preto e pardo, principalmente herança de uma época escravizada, e eles foram vítimas, né? Foram as vítimas. Como a gente pode ter preconceito com as vítimas? Tudo isso é ensinado de uma forma brutal através, por exemplo, do racismo estrutural, ou vamos colocar aqui o racismo através de piada, né? Do entretenimento, aquilo que não tem problema sim. A gente reforça vários estigmas quando a gente não combate na raiz. E por fim, antes que você vá embora, eis o último livro, O Homem Invisível, de H.G. Wells. Adoro H.G. Wells, vários livros dele, todo ano eu procuro ler um. Tem vídeo aqui do Guerra dos Mundos dele, por exemplo, tem a Máquina do Tempo que eu já li dele, A Ilha do Dr. Monroe, e esse livro aqui do Homem Invisível, ele traz grandes dilemas, né? Grandes dilemas éticos e morais. Vamos colocar assim: eis um dia ali que um cientista descobre a fórmula para finalmente ficar invisível. O que você faria com a sua invisibilidade? Será que você permaneceria bom? Será que você manteria os seus valores, sabendo que agora ninguém pode te ver? E ele consegue ficar invisível, mas não consegue voltar a ficar visível. E isso acaba se tornando uma dor, porque ele simplesmente não é notado. E O Homem Invisível foi escrito em 1897, livro centenário, e livro para a gente refletir sobre essas questões morais, né? Na filosofia, a gente já teve ensaios sobre essas temáticas, né? Por exemplo, com o Anel de Giges, lá na obra de Platão, onde um homem encontra um anel e ao colocar esse anel e girar para a palma da mão, ele fica invisível. Ele não era ruim, mas através do acesso de que agora não vou ser pego, posso fazer o que quiser e não tem ninguém me olhando, eu começo a mudar as minhas ideias e tentar me beneficiar. Então, essa é uma questão da humanidade. Será que nós somos bons, né? Como diz na obra de Foucault, Vigiar e Punir, será que somos bons porque nós somos monitorados 24 horas? Ou será que somos bons porque de fato eu tenho valores, né? O Homem Invisível já foi adaptado para o cinema várias vezes, inclusive tem um filme recente de 2020, bem legal, que cada nova obra que traz o Homem Invisível traz com problemas contemporâneos da época. Com problemas, o que você faria se fosse invisível? Olha esse mundo de agora, o que seria possível, o que não seria, né? O último filme, por exemplo, abordou um relacionamento tóxico em que o homem batia na mulher e agora ele estava invisível e vira praticamente um filme de terror. Não que o livro não seja um filme de terror, mas é um suspense, né, psicológico, em que os personagens ali envolvidos, eles ficam muito preocupados porque eles não conseguem ver o seu algoz. Como fugir de algo que você não vê? E aí vira paranoia. Às vezes é fácil eu bater no peito e falar que eu sou bom, que eu tenho meus valores,
mas talvez você faça isso não porque você é bom, mas porque você tem medo de não ser bom. Sócrates, né, junto na obra de Platão, ser bom não é uma opção. Quem é bom não consegue fazer o mal, assim funciona. Não faz porque quer elogios, não faz o mal porque não consegue. Sofre se fizer o mal. Então, o Anel de Giges traz esses dilemas sobre a visibilidade e o peso da ética na convivência, e também o Homem Invisível de H.G. Wells dá a cereja do bolo para a gente sempre pensar sobre isso. Se ninguém estiver me vendo, como agirei? Pense nisso. E fica aqui o nosso vídeo dos 5 melhores livros do ano. Ano que vem vou ler muito mais, se Deus quiser. Que vocês deixem aqui no comentário sugestões de leitura baseado nesses 5 que apresentei aqui e muito mais, tá bom? Curta, comente, compartilhe, coloque aqui nos comentários se você já leu algum deles, tem algum ponto que você gostaria de reforçar, deixe nos comentários. Se for um comentário que agrega alguma coisa ao vídeo, eu fixo aqui para que as pessoas que entrem no vídeo possam ver também, tá bom? Não se esqueça de acompanhar nas redes sociais. Ótimo Natal para você. Voltamos em 2024? Talvez, se não, 2025 tá logo aí. Forte abraço. Valeu!